Olá, pessoal, vendedor de peças. Aqui é Luiz Sérgio Alvarenga, da Alvarenga Projetos Automotivos. Estou aqui na plataforma Oficina do Saber, criada pela indústria MTE Thomson, trazendo para você aulas rápidas para você atingir a obtenção da certificação IKEA de vendedor de peças. Vocês viram no módulo básico, nós falamos de grandes grupos, de clientes, nós falamos dos seus conhecimentos interpessoais, do seu comportamento, de uma série de situações. Fomos para o módulo intermediário, nós aprofundamos como você trata esses clientes, o marketing, a comunicação, e chegamos ao módulo avançado de vendedor de peças, tudo extraído da norma 16999 do vendedor de peças, uma norma feita e que cobre a sua profissão de vendedor de peças. Então, acompanhe comigo mais essa aula e vamos iniciar com pós-vendas. Pós-vendas, mais conhecido até nas oficinas, né, e concessionárias, todos ouvem falar disso de uma forma mais íntima nessas áreas, mas o vendedor de peças também é importante ter um pós-vendas, fundamental no seu negócio, e alguns itens que podem lhe ajudar nessa condição, que seria o item 1 que eu coloco para vocês, a manutenção preventiva ou preditiva. Vamos ver um pouquinho da diferença. Manutenção preventiva, você constrói um tempo ou em cima de uma quilometragem, algumas possibilidades de avaliação, de diagnóstico que o serviço vai fazer, mas você pode indicar o cliente para esse tipo de período para que realmente verifique qual tipo de componente possivelmente possa ser substituído. A preditiva, para aqueles que têm pouco familiaridade com o tema, é aquela determinada por horas ou por uso e troca imediata. Um exemplo bom são os aviões, pessoal. O avião deu determinado número de horas, ele é obrigado a trocar aquele componente. Então, é uma situação diferenciada e com balizamento técnico tranquilo no mercado para você começar a trabalhar mais esse tipo de linguagem com os seus clientes. Porque aquela troca, principalmente, lembra da manutenção da frota de empresas? Uma preditiva seria fundamental, porque ele não vai ter as despesas, o custo do seu caminhão, do seu veículo, do seu comercial leve parado, porque aquela troca vai garantir que ele continue em mobilidade constante. Viu como é importante? Sazonalidade e oferta programada. Os períodos de férias, por exemplo, os períodos de clima, de frio, de inverno, de calor, depende da região, são questões também que podem lhe ajudar muito com um tipo de venda adequado a esse momento do período do calendário nosso do ano. As peças de alto giro e consumo regular. Aí você vai entender realmente em função daqueles grandes grupos de clientes, aqueles que têm uma necessidade de peças com mais giro, a questão das locadoras, lembra dos grandes grupos? Com certeza ele vai ter um desgaste maior daquelas peças de atrito e, eventualmente, você vai ter peças de alto giro realmente com um interesse muito grande para esse perfil de cliente. E sucessivamente assim. Percebe como as coisas se encaixam uma a uma, desde o módulo básico, quando você conheceu os grandes grupos, passou pelo intermediário, como é o relacionamento e o trato com eles, e chegando agora no pós-venda? As novidades e lançamentos. Lembra, vendedor, quando eu falei para você do relacionamento com a oficina, especificamente a oficina, e com a indústria, para você saber das novidades, aqui é um modelo de pós-venda. Você tem que estar sempre antenado com esse tipo de informação. As condições especiais para clientes parceiros, aquele que é recorrente, então, eventualmente a própria oficina mecânica, ou a própria locadora, se for seu cliente, você vai ter condições diferentes ou um atendimento muito mais personalizado em função da necessidade que você já conhece. A garantia de estoque e logística programada, isso é a confiabilidade. Você sabe o que está vendendo. Lembra da disponibilidade que nós falamos do veículo parado numa oficina? Ele precisa de disponibilidade. Isso tudo tem que ter um conhecimento seu e fatalmente são questões que vão entrar na sua prova do teste de certificação IKEA do vendedor de peças. Vejam como as coisas se encaixam uma a uma para você aprofundar. Lembrando que essas são aulas rápidas, dinâmicas, que a Oficina do Saber traz para você e que você pode se aprofundar muito com literaturas e com cursos disponibilizados no mercado.
Outro ponto fundamental e confuso no mercado brasileiro que a gente vai tentar esclarecer para você, embora você tenha outras aulas aqui na plataforma, aulas jurídicas interessantes com profissionais conhecidos e renomados, mas eu vou dar uma pincelada do ponto de vista mais de mercado para vocês. A garantia legal é uma, conhecida por todos os vendedores, se não é, deveria, 90 dias, conforme diz a lei do Código de Defesa do Consumidor. Mas não vou me aprofundar aqui. A garantia contratual, pessoal, que é a garantia de mercado de fábrica, é isso que eu quero, não quero aprofundar a questão jurídica, vocês estão bem amparados aqui na plataforma. Mas ela pode variar dependendo do fabricante, o tipo de peça. Lembra que eu falei do relacionamento? O relacionamento com a fábrica, você vendedor, é isso. Você vai entender realmente o prazo, o tempo, a peça e a forma de relacionamento e vai estabelecer essas condições. É uma coisa interessante para você aprofundar. Veja que você, como loja, como comércio, ou seja a plataforma que você tiver, no comércio eletrônico, alguém vai ter que estocar, vai ter que guardar esse componente físico. Então, um mau acondicionamento, uma instalação, o uso ou sinistro geralmente não são cobertos por uma garantia. Pode se transformar em prejuízo. São variáveis que podem colocar em risco aquela venda. E você, vendedor, tem que ter ciência disso. Lembra que eu falei, não é só tirar pedido, nós temos que ter um conhecimento mais amplo da atividade que você exerce, da sua profissão, que tem que ser valorizada, é uma profissão nobre, importantíssimo para manter essa frota rodando, pessoal. É fundamental, o vendedor é um elo extremamente importante para toda a cadeia de reposição automotiva. Geralmente a garantia é coberta por defeito de fabricação ou falha prematura, isso é meio básico, meio lógico. E para acionar uma garantia, é preciso verificar o que estabelece aquele fabricante. Veja, mas invariavelmente uma nota fiscal é fundamental. Agora, lembra de novo do relacionamento. Você vai entender, tendo um relacionamento com a fábrica, você vai saber exatamente como proceder no início de uma operação de garantia ou de um pedido de garantia. Veja, relacionamento é fundamental nesse negócio, porque varia de fábrica para fábrica, de peça para peça, e você tem que estar envolvido e comprometido. Esse assunto espinhoso, pessoal, trago para vocês aqui na aula, porque ele tem tomado um pouco do nosso mercado e é preocupante, que é a pirataria de autopeças, né? Lembra que eu falei de procedência e origem na questão das vendas de governo? Vale para todos os clientes, sem dúvida, mas eles são vitais para o vendedor de peça. Você tem que saber com quem vocês têm relacionamento, com que marca, com que fábricas, com a base de compradores de vocês, para você realmente estar seguro que você está vendo uma venda correta para aquele seu cliente. A credencial de certificação do profissional é isso que você está buscando aqui, nós estamos facilitando e levando uma ferramenta importante para você chegar lá. Você sendo um profissional certificado vendedor de peças, você vai conhecendo mais e eliminando esse risco que é a pirataria. Você afasta esse tipo de produto ou de componente que é nefasto para toda a sociedade brasileira. Não só para o comércio que você está envolvido, mas para a cadeia de reposição automotiva como um todo. O comércio eletrônico, que ele especificamente é uma venda de peças, né, pessoal? Mas ele tem um desafio novo. Por quê? Porque é uma plataforma aberta. Os donos de carro têm acesso também, não só aqueles que têm conhecimento técnico, uma oficina, né? Ou eventualmente uma locadora que pode ter manutenção própria. Então, vocês ficam atraídos, ou seja, vocês são vítimas, às vezes, porque o cliente é atraído por preço, mas são vítimas fáceis, porque aquilo se confunde. Então, o certificado, você que é um profissional certificado vendedor de peças, vai fazer um diferencial enorme no mercado brasileiro e mesmo no comércio eletrônico ao longo do tempo. Participe disso, porque a sua profissão vai ser valorizada e você vai ajudar muito no combate à pirataria, porque essa certificação, essa credencial vai ser amplamente espalhada em todo o Brasil. O papel do vendedor de peças certificado é vital. Não esqueça disso, eu reforço. Você vai fazer a diferença no combate à pirataria de peças, ok? Frota, pessoal. A frota de veículos automotores, seja a linha leve, seja a linha leve comerciais leves, seja a linha pesada, agrícola, motocicleta, seja o que for, né?
Você tem que estar atento a volume de vendas, por exemplo. Como é que estão as vendas? Estão vendendo muitos carros ou veículos novos? Não estão? Isso tem um impacto na comercialização ou no traquejo da venda. Um vendedor de peças atento fica muito ligado nesse tipo de informação. Os modelos mais comercializados, na sequência, você vai saber que tipo de modelos estão sendo mais vendidos, para justamente saber onde estão as demandas, as ofertas de componentes que você comercializa. Os novos padrões de tecnologia, lembram que eu falei dos sistemas e dos modelos de novas propulsões, elétrico, híbrido, etc., isso modifica todo o cenário e você tem que ter um entendimento para fazer uma boa venda. Bom, pessoal, a idade média dos veículos automotores, isso influencia muito a comercialização de autopeças. Um exemplo na prática, vamos pegar como referência a pandemia. De lá para cá, nós tivemos uma queda, uma estagnação na venda de veículos novos. Isso propagou um aumento da frota circulante que justamente fez envelhecer, ou seja, a idade média aumentou dos veículos, né? Isso faz com que os proprietários, ou empresas, ou etc., mesmo o governo que mantém frotas antigas no seu parque, você tenha um volume muito grande de clientes fazendo reparos e manutenção dos seus próprios veículos, da sua própria frota, visto a queda nas vendas de veículos novos. Isso potencializa extremamente o comércio de autopeças. E você tem que estar atento a isso. Lembra na aula anterior, eu falei de sazonalidade? Essas são uma das questões. Quando você tem uma equação muito típica, que eu trabalho com ela há muitos anos, quando você tem uma forte venda de veículos novos, o mercado de reposição ele fica praticamente igual, flat. Não é que ele cai, ele mantém. Quando você tomba, quando você tem queda na venda de veículos novos, a reposição sobe lá para cima. Existe uma procura, uma demanda muito grande. E isso fortalece muito o mercado da comercialização de autopeças. E você, vendedor de peças, novamente, você certificado IKEA, de vendedor de peças, vai fazer a diferença e vai aproveitar esses momentos. Bom, encerramos aqui o nosso módulo avançado. Nós passamos aqui pelo módulo básico, o intermediário, o avançado. Realmente, mesmo sendo uma aula muito simplificada, é muita coisa, é muita informação. Eu entendo o dia a dia de vocês, a correria, as pressões, o mercado é dinâmico demais, mas não se preocupem que nós estamos aqui para auxiliá-lo, para ajudá-lo. A nossa meta é fazer você conquistar a certificação profissional IKEA de vendedor de peças. Estamos fazendo o máximo aqui para lhe levar informações úteis, simplificadas, traduzidas, mas não se preocupe, conte conosco, estaremos juntos aqui lhe apoiando nessa direção. A próxima aula você vai ver com detalhes e algumas dicas de questões e você vai ver que é muito fácil e você vai conseguir. Fique conosco. Até a próxima aula. MTE Thomson.